Irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Como foi dito, meu nome é Mateus, eu estive aqui com vocês há pouco mais de um mês, pregando também. E o reverendo Erickson, amigo já de uma longa data, desde que ele trabalhou ali na Central, pediu para que eu auxiliasse esse final de semana, falando na temática da Páscoa, e eu prontamente pude atender o convite e tenho o privilégio de compartilhar com vocês algo que eu aprendo nesse texto de Lucas 24, a partir do versículo 13, nós leremos até o versículo 35. Se os irmãos tiverem achado, acompanhem a leitura. O texto sagrado diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: aconteceu que a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse, de fato, quem havia de redimir a Israel. Mas depois disso tudo, já esse é o 3º dia desde que essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Coloque sua vida diante de Deus, o horário já está um pouco apertado, então coloque a minha vida diante de Deus também. E peça para que Deus fale conosco.
peça que, de modo especial hoje, essa palavra nos leve para perto de Jesus e que nós possamos ter um encontro com Cristo ressurreto. Que a nossa fé não seja baseada apenas no Cristo que foi crucificado, mas que de fato e de verdade hoje nós possamos contemplar a beleza do nosso Salvador que vive eternamente. Feche seus olhos, ore ao Senhor. É diante dos teus olhos, ó Deus, que nós estamos. Nós confessamos, ó Pai, que muitas vezes é difícil te enxergar. Nós temos dificuldades, ó Deus, por nossa incredulidade, às vezes pela tristeza, porque nós ficamos frustrados. Mas o Senhor é muito mais importante do que nós. E mesmo assim nos ama tanto, então nós pedimos que só por graça e misericórdia, o Senhor mesmo, pela ação do Teu Espírito, nos nossos corações, habilite o nosso homem interior a enxergar Jesus, ressurreto, vivo, reinando, glorioso, para sempre. Amém. Amém. Quando eu estava estudando esse texto, um comentário me chamou muita atenção e a gente não costuma fazer introduções de sermão dessa forma, citando comentaristas, né? Mas a frase que eu li, que me impactou, foi a seguinte: os discípulos que estavam caminhando para Emaús, tinham a sua fé fundamentada e firmada somente até a sexta-feira à noite, quando Jesus morreu por eles, e tinha sido encravado naquela cruz como objeto de escárnio, humilhação e desprezo. E nós? Será que a gente crê num Cristo que morreu pelos nossos pecados apenas? Ou será que na nossa vida cristã a gente realmente consegue enxergar Jesus Cristo ressurreto? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele chama a atenção daquele povo que estava sendo levado por diversas doutrinas, para que eles olhassem para um Cristo que foi crucificado pelos pecados dele, e aquele sacrifício era suficiente. E a gente tem aquele texto conhecido no capítulo 5, versículo 1, né, que fala que é para a liberdade que Cristo vos libertou. Lembram desse texto? Então o que Paulo está fazendo? Ele está ressaltando a obra de Cristo na cruz, morrendo por nós. Mas quando ele escreve o primeiro capítulo de Efésios, a partir do verso 15, ele diz para nós que é através do poder da ressurreição de Cristo Jesus que a igreja é capacitada a caminhar nos dias de hoje. E sinceramente eu temo que nós, como cristãos, tenhamos caminhado com Jesus até a sexta-feira à tarde e tenhamos o deixado ali, sem conhecê-lo profundamente, vivo, triunfante e glorioso. E por isso eu queria que nós pensássemos rapidamente hoje sobre o que é um relacionamento com Cristo ressurreto. O que significa conhecer Jesus vivo? A Páscoa terminou naquele dia em que Jesus foi imolado. A gente não comemora mais a Páscoa. Graças a Deus nós não comemoramos mais a Páscoa, porque o nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado de uma vez por todas. Hoje nós comemoramos a vida de Jesus em nós. E eu queria pensar com vocês o que significa ver Jesus, o que significa conhecer Jesus ressurreto. Um desafio que eu e você não conseguimos fazer pelas nossas forças. Então, durante todo o tempo a gente vai meditar nesse tema, o que significa ter um relacionamento com Jesus Cristo ressurreto. Eu queria que você olhasse novamente para a sua Bíblia e percebesse que
um relacionamento com Cristo ressurreto, ele se dá entre duas pessoas, dois tipos de personagens totalmente diferentes. E o primeiro deles somos nós, eu e você, homens pecadores, fracos e falhos. Um relacionamento com Cristo ressurreto começa com alguém incapaz de se achegar a Ele. Você percebe isso no versículo 13 até o versículo 16, quando nesse caminho, perceba, olha que interessante. O evangelista Lucas faz questão de começar a passagem com a seguinte sentença: naquele mesmo dia. Que dia era esse? Domingo. Jesus estava ressurreto no meio dos seus discípulos, mas ele tinha encontrado algumas pessoas. E quando a gente lê o texto aqui do caminho a Emaús, né, muito conhecido, tem até uma música bem cantada nas igrejas aí, a gente percebe que esses discípulos que estavam caminhando até Emaús sabiam que Jesus tinha ressuscitado e aparecido para algumas pessoas, mas Lucas ressalta, naquele mesmo dia, no dia em que Jesus aparece triunfante e glorioso para algumas pessoas, dois dos discípulos que caminharam com Jesus, a gente não sabe quanto tempo, estão saindo de Jerusalém e indo até Emaús. Perceba que eles iam conversando, versículo 14, a respeito de todas as coisas sucedidas. É comum de nós pensarmos, quando lemos os textos da Bíblia, que algumas coisas acontecem, a gente não consegue perceber a mão de Deus por trás de acontecimentos cotidianos, que são narrados em histórias. E eu queria chamar a sua atenção para isso que está acontecendo aqui, para tentar enxergar comigo além de um acontecimento comum. Esses homens tinham colocado a sua fé num homem que passou 3 anos e meio pregando, fazendo um alvoroço no Império Romano. E agora esse homem estava morto. O Império Romano era conhecido por acabar com todos os seus concorrentes. Se eles acabaram com o mestre, o que eles vão fazer com os discípulos? Acabar com eles também. Provavelmente esses homens estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, que é mais ou menos 11 quilômetros, daqui lá no Aguinaldo das Pamonhas, né? A pé, fugindo, porque estavam com medo. Com medo de quê, gente? Com medo da morte. Jesus Cristo até tinha avisado para eles que quando ele fosse ferido como pastor das ovelhas, o que aconteceria com as ovelhas? Seriam dispersas. E nós encontramos 2 discípulos de Jesus indo embora por causa do medo. Imagina quantas vezes eles tinham prometido para Jesus ficar com Jesus para sempre. Imagina quantas dificuldades eles tiveram que enfrentar com Jesus, e quando viram Jesus resolvendo com os seus milagres tremendos, eles falaram: nossa, a gente vai ficar aqui para sempre. Não tem um. Eu me lembro sempre de Pedro, quando eu vejo essa atitude dúbia dos discípulos, né? Prometendo agora seguir e daqui a pouco estão correndo de Jesus. Eles estão fugindo, amedrontados. É assim que começa o texto. E é assim que começa a história da nossa redenção. Com uma promessa de Deus para homens fracos, medrosos. Mas o mais interessante é que eles têm medo da morte. E diante deles está aquele que venceu a própria morte. E algo que me inquieta muito, esses discípulos eram amigos de Jesus, mas o versículo 16 diz que os olhos deles estavam impedidos de enxergar. Os olhos deles estavam travados, então quando eles percebem esse homem se aproximando deles, eles veem alguém comum. E o medo que os fazia fugir da presença de Deus, os torna incapazes de enxergar aquele que estava vencendo o motivo do medo deles.
Jesus Cristo ressurreto. E esse medo dos discípulos, essa tristeza, faz com que eles, em primeiro lugar, não consigam perceber que Jesus está do lado deles. Em primeiro lugar, esses discípulos caminham com Jesus, Jesus se aproxima deles e eles não conseguem perceber a presença de Deus. Mas tem uma segunda coisa que o medo faz conosco e a incapacidade de enxergar Jesus faz conosco, que me deixa intrigado, e eu queria compartilhar com vocês, porque não é possível que a gente vai passar a nossa vida inteira passando por isso e não percebendo. Olha os questionamentos que esses homens levantam para Jesus a partir do versículo 17. Jesus pergunta para eles, né? Jesus quem começa a conversa. Ele fala assim: que é que vos preocupa aí que diz, ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. E aí, Cleopas olha para Jesus e ele faz a seguinte pergunta: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Como que esse homem tem coragem de perguntar isso para Jesus? Como que Jesus ia ignorar? Foi ele quem sofreu no nosso lugar. Só que o medo e a incapacidade de ver faz a gente olhar para Deus e perguntar coisas para eles de forma injusta. Isso tudo acontece, meus irmãos, porque nós somos incapazes de enxergar Jesus ressurreto. Incapazes. Talvez seja estranho alguém vir na frente de uma igreja cristã que fala que ama Jesus, falar que você é incapaz, mas a verdade é essa. Nós, pelas nossas próprias forças, estamos fadados ao mesmo fracasso desses homens, e ainda corremos o risco de virar para Deus e falar assim: o Senhor não entende o que a gente está passando. É claro que Ele entende. Antes de ressuscitar, Jesus teve que morrer. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas a incapacidade de enxergar Jesus ressurreto faz com que nós sejamos pessoas que não conseguem ver a graça de Deus em nosso favor. Nós nos tornamos ingratos, injustos com Deus. Tá, Mateus, mas você está na Páscoa, hoje é um dia de júbilo, alegria, você vai falar a respeito de não conseguirmos enxergar Jesus, apontar o dedo para a gente, mas eu queria que a gente parasse e pensasse de verdade, se nós realmente somos cristãos que conseguem enxergar Jesus ressurreto, porque quantas vezes na nossa vida diária, quando os nossos planos são frustrados, as nossas expectativas são deixadas de lado, ou então quando nós não conseguimos alcançar aquilo que nós esperávamos em Deus, nós viramos para o Senhor, ainda que não tenhamos a coragem de dizer, como esse homem teve, e nós nos sentimos tristes, porque pensamos que o Senhor falhou em nosso favor. Eu não estou falando a respeito de uma blasfêmia direta, de dizer Deus, o Senhor é culpado. Eu estou falando de um sentimento que é fruto da falta de confiança em Deus. Eu estou falando de um tipo de sentimento que brota de um coração que olha para situações e começa a se desesperar, começa a se entristecer, porque não vê saída nas situações, então leva essas coisas diante de Deus dessa forma, se esquecendo que Jesus Cristo resolveu todas as nossas questões na cruz. É por isso que a ansiedade, meus irmãos, pode ser um pecado. É por isso que a tristeza pode ser um pecado. É por isso que muitas vezes o desespero pode ser um pecado. Pode ser fruto de um coração pecaminoso que não confia e não acredita. Olha o que esses homens estão fazendo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que toda tristeza é pecado, nem que toda ansiedade é pecado. Eu estou dizendo que a ansiedade pode ser, a tristeza pode ser um pecado. Quando? Quando ela te paralisa. Versículo 17. Segundo lugar, essa tristeza pode ser um pecado a partir do versículo 19.
Olha aí o que esse homem vai dizer para Jesus. Aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificado. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir. Quando a tristeza e a ansiedade se tornam pecados nos nossos corações, quando a gente duvida do poder de Deus de nos redimir. E as nossas expectativas erradas, esses homens provavelmente tinham caminhado com Jesus 3 anos e meio, e ainda nutriam aquela expectativa equivocada de Jesus acabar com o Império Romano, provavelmente. E Jesus fez o quê? Frustrou. E o que esses homens estão fazendo? Eles estão pegando essa frustração, que não é uma maldição, na verdade é uma bênção. Estão colocando diante de Deus e falando assim: Deus, o Senhor falhou com a nossa esperança. Mateus, por que essa frustração é uma bênção? Porque esses homens estavam encarando Deus da forma errada, e Deus estava dando a graça para eles de serem corrigidos. Mas eles estão caminhando com Cristo ressurreto e não enxergam. Às vezes Deus nos frustra, e nós pegamos essa frustração, que na verdade pode ser uma bênção. Falamos: Deus, aqui, o Senhor falhou com a minha esperança. Mas o relacionamento com Cristo ressurreto, ele não acontece só com homens pecadores. E eu acho isso maravilhoso, meus irmãos. Ele é uma via de mão dupla, entre eu que sou falho, entre eu que sou desesperançoso, incrédulo, assim como esses homens, e alguém que não desiste. Alguém que assume um compromisso e leva a cabo esse compromisso. A segunda pessoa participante desse relacionamento é o próprio Deus. Eu queria gastar meus últimos minutos aqui meditando com vocês a respeito do caráter de Jesus revelado nesse pedacinho das Escrituras, que é tremendo. E ele é contrastado diretamente com as atitudes desses homens. Percebam, esses homens tinham medo, cegueira, tristeza, frustração e incredulidade no seu coração. O que Jesus faz? Em primeiro lugar, ele aparece. O medo desses homens fez com que eles fizessem o quê? Fugissem, corressem das suas responsabilidades. Jesus Cristo faz o contrário. Versículo 15. Olha aí para o texto sagrado. O próprio Jesus aproximou-se deles. Não fomos nós que fomos atrás de Deus, meus irmãos. Não foi Israel que procurou um Salvador para si. Não foi você que clamou. Foi Deus que se aproximou. Enquanto os homens fogem, Deus tem o grande poder, com a sua graça irresistível, de nos trazer para perto. Mas Ele não só se aproximou. O texto no versículo 15 diz mais uma palavrinha. Eu queria que nós lêssemos juntos esse finalzinho, a partir de o próprio Jesus. Vamos ler juntos esse texto, que diz o seguinte: o próprio Jesus se aproximou e Jesus se aproximou e permaneceu. Esses discípulos estavam correndo de Jesus, não iam permanecer. Jesus se aproxima e o que ele faz? Permanece no caminho. Eu acho isso maravilhoso. Enquanto por um lado o homem é falho e não consegue se manter em relacionamento com Jesus, Jesus Cristo ressurreto vem com a mensagem do Evangelho, percebe a nossa fraqueza, a nossa incapacidade de enxergá-lo. Olhando para esses homens, a gente vê isso muito claramente. Ele percebe a nossa fraqueza, a nossa falibilidade, ele se aproxima e fica ali conosco. O amor de Deus vai muito, muito, muito além do que a gente conhece. Isso é uma bênção que nós só temos quando a gente consegue descobrir que Jesus Cristo não ficou morto, Ele ressurgiu. Porque se Jesus Cristo tivesse ficado retido na sepultura, quem enviaria o Espírito Santo para habitar conosco todos os dias? Mas Ele está vivo, caminhando
E essa história serve de elucidação para as nossas vidas hoje. Jesus não está visível como ele estava aqui. Mas é impossível negar que ele habita aqui. Às vezes a gente não enxerga, mas ele se aproxima e permanece caminhando conosco. Como? Pelo Espírito das consolações. Eu acho isso maravilhoso. Mas tem mais uma coisa, esses homens foram injustos com Deus. Lembra daquela fala de Cleopas, quando você olha aí para o versículo 18, ele vira para Deus, você não sabe o que estava acontecendo, não? Jesus que tinha sofrido na cruz, chega a ser irônico. Como Jesus responde no versículo 19? Olha aí para a sua Bíblia, como que Jesus responde? Quais? Enquanto os homens, presos na cegueira, viram com orgulho para Deus e falam assim, me liberta logo. O Deus manso e humilde, caminhando conosco, aceita e pergunta, quais? É óbvio que Jesus sabia do que eles estavam falando. Mas a misericórdia e a longanimidade de Jesus naquele momento faz o seguinte, eu não vou dar uma resposta que eu deveria dar para você, falando a respeito das dores do inferno que eu sofri. Deixa eu conhecer o seu coração. Enquanto os homens orgulhosos, presos na sua cegueira, ficam olhando para si mesmos, Jesus Cristo ressurreto, que venceu a morte, tem interesse em olhar dentro do coração da sua igreja. E é isso que ele faz, ele pergunta, mesmo sabendo o que tinha acontecido. Para quê? Para medir a esperança desses homens. Para perceber e deixar com que eles dissessem para o próprio Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, nas nossas caminhadas a gente experimenta isso. A gente está ali sofrendo, lutando, faz muito tempo, e às vezes a gente faz uma oração e fala aquilo que a gente estava aguardando há muito tempo, e você fala, uai, parece que quem mudou não foi o Senhor, Deus, foi eu. É isso que Deus está fazendo, Ele está conhecendo o coração dos seus discípulos, para mudar as expectativas deles. Jesus Cristo ressurreto, aparece, permanece, pergunta, ouve. E quando ele percebe que o coração deles estava distante dele, ele faz uma coisa, no versículo 25, que eu acho tremenda, ele repreende. Jesus Cristo repreende os seus discípulos, falando, vocês têm que parar de ser tolos. Essa palavra nécio é tolo. E tardio para crer. Jesus está repreendendo aqueles discípulos, e quando a gente olha então para Apocalipse capítulo 3, versículo 21, a gente percebe que quando Jesus repreende alguém, no tempo presente, Ele está amando essa pessoa, porque Ele repreende aqueles que ama. Jesus Cristo ressurreto não está só interessado em conhecer o seu coração do jeito que está, Ele é quem tem poder para transformar o seu coração a sua própria imagem e semelhança. É por isso que Ele nos repreende. Mas o texto não para por aí. Como Ele repreende o coração desses homens? Versículo 27. Queria que você me ajudasse na leitura do versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo... constava em todas as... Vamos ler de novo, meus irmãos. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Como nós podemos nos relacionar de forma correta com as Escrituras, se nós tivermos à vista Jesus Cristo ressurreto? Porque é Ele quem explica para nós, é Ele quem corrige as nossas perspectivas erradas, e é por isso que é muito importante que nós examinemos o nosso próprio coração, para que nós saibamos se nós estamos lendo as Escrituras a partir de uma perspectiva que vê Jesus Cristo morto pelos nossos pecados e apenas, ou se nós estamos com um contato direto com Jesus Cristo ressurreto, nos explicando essas Escrituras. Por que isso é tão importante, meus irmãos? Porque a vida cristã não é uma vida chamada para ser vivida em tristeza. E esses homens estão
perdidos e presos na tristeza. E hoje, no dia de domingo, quando nós lembramos da ressurreição de Jesus Cristo, nós devíamos exultar de alegria, mas muitas vezes nós não conseguimos, porque a gente não consegue ver Jesus Cristo ressurreto, e a gente lê a Bíblia a partir de uma perspectiva de Jesus Cristo morto. Ele levou os nossos pecados, ai que vida triste, eu estou preso nesses pecados, ai que vida triste, mas Jesus Cristo quando ressuscita, é até estranho falar, ai que vida triste, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo ressaltar, né? Quando Jesus Cristo ressuscita, Ele não só nos liberta dos pecados de outrora, e nos deixa viver essa vida presos a esses pecados ainda. A ressurreição de Cristo marca o início de uma nova vida. Senhor, por favor, me ajuda a explicar, para não ficar parecendo uma heresia. Quando Jesus Cristo está morto, Ele paga pelos nossos pecados. Quando Ele ressurge, Ele nos dá nova vida pelo Espírito. Se nós conhecermos Cristo só até a morte, a gente não consegue vencer o pecado hoje, meus irmãos. É isso que eu estou querendo dizer. Se o nosso conhecimento a respeito de Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Cristo for até a morte, a gente não tem como ter outra vida, porque Jesus Cristo morreu. Mas quando a gente conhece Ele triunfante, glorioso, não tem nada que nos prenda, porque Ele venceu na cruz e agora está vivo nos céus e nos deu a mesma vida que Ele tem. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo ressaltar? Enquanto nós vivemos como esses discípulos, impedidos de enxergar Jesus ressurreto, caminhando entre nós, a gente vai comemorar Páscoa atrás de Páscoa, presos nos mesmos pecados, presos na mesma falta de esperança, presos na mesma incredulidade, sem mudar nada. Mas se Ele aparecer para nós, ressurreto, aí tudo muda. Tudo muda. E eu queria terminar aqui tentando responder a seguinte pergunta: como então nós podemos enxergar Jesus ressurreto? Volte seus olhos mais uma vez para o texto sagrado a partir do versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Como a gente pode enxergar Jesus ressurreto? É impossível, a não ser que Ele apareça para nós. E como que Ele faz isso? Eu acho isso tremendo. Ele sentou-se à mesa com os discípulos, vocês veem isso aí no texto, né? Ele sentou-se à mesa com os discípulos e parte o pão. Nós não sabemos se isso é uma referência à ceia. Nós não sabemos se isso é uma referência ao seu próprio sacrifício na cruz, como tendo sido o pão partido em nosso favor. Nós não sabemos se isso é uma referência aos milagres específicos que Ele fez da multiplicação do pão partido. Nós não temos a certeza de qual das coisas específicas que Ele está falando. Mas existe algo em comum em todas essas cenas: a ceia, a Jesus fazer os milagres e a sua carne sendo partida. É que, através do sangue de Jesus, nós temos a oportunidade de nos relacionarmos intimamente com Ele. Esses discípulos, há mais ou menos 3 dias e 18 horas, 19 horas, estavam nessa mesma posição com Jesus, sentados à mesa, dividindo o pão. Era um momento de intimidade, no qual eles não ofereciam nada para Deus, porque eles não têm nada nas mãos para oferecer. Quem oferece algo é o próprio Cristo. E o que Ele oferece? O pão, que significa o quê? A sua própria carne partida em nosso favor. Como que nós podemos enxergar Jesus? Pela graça e por um relacionamento de proximidade com Ele. É Jesus quem serve o vinho e parte o pão na mesa
chamada comunhão eterna. É assim. E por isso meditar a respeito de Jesus Cristo ressurreto, de um relacionamento com Jesus Cristo ressurreto, deve incentivar a gente a sair daqui, não batendo no peito, dizendo, nossa, nós somos o povo de Deus que vem aos domingos e não celebra mais a Páscoa porque nós somos crentes. Mas deve nos levar correndo para os nossos quartos, fazer com que a gente feche a porta e esperar que esse Jesus Cristo, que caminhou com os discípulos de Emaús, faça a mesma coisa conosco, quando nós abrirmos a palavra e a lermos. Deve levar a gente para um momento de comunhão particular. Porque tudo que está acontecendo aqui, meus irmãos, é graça. Jesus não precisava ter ido caminhar com esses discípulos depois de ter ressuscitado, não precisava. Ele não precisava ter permanecido ali. Quando eles passaram pela aldeia, ele podia ter continuado a viagem, mas ele decide, tudo é graça. Na nossa vida é da mesma forma, só que nós, diferente desses discípulos, às vezes a gente fala assim, Deus, a sua graça não é o suficiente, deixa eu fazer outra coisa. Deixa eu cuidar da minha família, deixa eu cuidar das minhas finanças aqui, eu sei que o Senhor vai me sustentar, mas, espera aí, calma, deixa eu cuidar do que é terreno, que é mais importante que o Senhor mesmo, né? Eu não tenho muito tempo, tá? Minha agenda está lotada, não tem tempo para o Senhor. Era tarde da noite, Jesus estava com eles. E o interessante é que Jesus só precisou partir o pão para que tudo mudasse. Será que nós estamos dispostos a sentar à mesa com Cristo ressurreto e caminhar com Ele durante o caminho de Emaús? Vamos fechar os nossos olhos.